enquadradinho no conjunto destas instituições e, enfim, uma série de outros aspectos que me parecem fundamentais, no saboroso exemplo que deu de Chaves, que de facto é como que uma lâmina transversal a estas questões do património monumental, corrente, de gênese ilegal, enfim, toda esta matéria com que trabalhamos e que tem categorias diferentes, e depois esta magna questão, quanto a mim, da semântica e de que nomes é que nós damos às coisas com que trabalhamos. Isto é, podemos estabelecer uma plataforma, um glossário, vamos lá, sobre aquilo que falamos. E termina, de facto, com esta magna questão da cultura que temos e da cultura que queremos, que de facto é um tema de fundo que eu depois penso que no debate poderemos desenvolver e aprofundar tudo isto, mas desde já quero agradecer a clareza com que se percebeu toda esta intervenção. Um dos temas que falou é do valor e é justamente por aí que eu vou passar ao segundo convidado, que já apresentei, ao professor Zé Aguiar, sugerindo também da mesma forma uma questão dupla, isto é, as atuais definições de reabilitação constantes, por exemplo, a Lei da Reabilitação Urbana, tendem a secundarizar a questão dos valores e a acentuar as questões do desempenho. Não é esse um problema de base na atual legislação que deveria ser corrigido? Uma incorreta definição do termo reabilitação que ignora o valor cultural dos edifícios? Nesse sentido, e no que se refere à área de atuação enquanto professor, investigador, membro do ICOMOS e do Conselho Consultivo do Património Arquitetónico da DGPC, quais os temas que se colocam ou têm colocado sobre o estado atual da reabilitação? Gostaríamos de partilhar essa reflexão consigo, Zé Aguiar ou Zé Aguiar, para nós. Está bom? Muito obrigado. Eu vou-me concentrar exatamente sobre as questões de património cultural. Portanto, as questões mais abertas, ecológicas, de um património mais difuso, essas ficarão para outra conversa. Gostava também de dizer que já que eu fui um dos então jovens e com menos cabelos brancos que em Évora propus o nascimento deste colégio, gostava de dizer aos membros do colégio que comigo contam sempre, aí para a ordem também. Como tenho pouco tempo e como de costume tenho para aí uma centena de slides, vou começar a passar muito depressa. Pensei em organizar 3 questões: que reabilitação sonhamos e que reabilitação temos, sempre na perspectiva do património cultural, que imperativos estão a surgir hoje e que reabilitação deveríamos ter. E tenho que começar por dizer que nós estamos num processo freudiano de morte do pai. E o pai chama-se o século XX, o mundo moderno, Le Corbusier, que sobre isto tinha opiniões muito definitivas. Morra a Rua Corredor, para reabilitar a cidade histórica, o melhor é destruí-la e fazer arranha-céus. Isto é um desenho de Corbusier no urbanismo, sobre como lidar com os quarteirões nos centros históricos. E nós, há muito pouco tempo, ainda pensávamos assim. Eu estudei no Porto, depois vim para Lisboa, e no Porto, por exemplo, estudamos, com Távora, logo no primeiro ano, o que se fez na Ribeira Barredo. E na Ribeira Barredo, nos anos 50, propunha-se a sua total destruição, e em 40 anos passamos da total destruição para uma coisa que as pessoas do Porto gostam imenso, aliás dizem-me sempre, nós já somos património mundial e Lisboa não é, e portanto passamos da coisa para deitar abaixo para a coisa que é a menina dos nossos olhos. E Távora, que foi meu professor, enfim, o grande professor provavelmente da minha vida, falávamos sempre, falávamos sobre bifes, mas na verdade estávamos a dar lições sobre arquitetura, como bem sabes, Fernando, enfim, tiveste muitas dessas conversas, e Távora nunca nos explicou o Barredo, mas um dia, com a atual secretária de Estado, Ana Pinho, eu estava a desorientar o seu doutoramento e ela descobriu nos arquivos perdidos da de Gottedou um documentozinho, que ela estava cansada, sentou-se e começou a olhar e viu uma encarnação lindíssima. E o que é que era? Era o relatório do Távora, do qual só existem 3 exemplares, dos quais não estão todos completos. Este está, e este relatório tornou-se muito importante para a sua própria tese de doutoramento, onde o Távora nos contou uma intervenção notável, em que Portugal estava a par do melhor que se fazia e do mais avançado que se fazia em todo o mundo, que era a proposta de renovação, já agora, a Ribeira Barredo. Porque a renovação, porque não se usava a palavra reabilitação. A palavra reabilitação surge
10 anos depois, na década seguinte, com as iniciativas do Conselho da Europa, e aí sim começamos a usar a palavra não era usada, e sempre me admirou muito este trabalho em que vemos o cuidado. Uma das coisas que mais me admira neste trabalho são as imagens, ao contrário de muitas fotografias de arquitetura dos nossos tempos em que as pessoas aparecem, em que muitas vezes os colegas arquitetos convidam modelos de corpos perfeitos para figurarem nas suas arquiteturas. Aqui quem está é as pessoas deste sítio, deste lugar, e tudo o que se fez, também de uma maneira nova, foi num trabalho muito articulado entre visões, sociologia, antropologia, arquitetura, em parceria, antes e depois, enfim, não tenho tempo para especializar, e onde Távora deixa esta ideia essencial, que é: temos que continuar, e evidentemente para continuar temos que inovar, porque a reabilitação pressupõe recuperar o que tem valor, mas implica beneficiar para um uso contemporâneo. Ao mesmo tempo que estava esta discussão a acontecer, estávamos a discutir na Europa o que é isto de património urbanístico. E é uma questão que ainda não está completamente pacificada, e é talvez um dos grandes problemas que temos: o que é o património urbanístico, o que é património urbano. Também, mais uma vez, não é algo novo. Quem enterrou Le Corbusier, já agora Freud outra vez, foi André Malraux. Portanto, quem leu as últimas palavras quando Le Corbusier foi enterrado foi o seu amigo André Malraux, que em Paris, preocupado com o desaparecimento de espaços fundamentais da cultura, propôs os primeiros grandes planos de Sauvegarde, em que o Estado francês assume que deve manter, conservar aquele recurso para o futuro e investir. Porque todos estes planos na França pressupõem o quê? Um grande investimento do Estado. A França, neste momento, tem 100 cidades com núcleos históricos muito alargados, às vezes cidades inteiras, como diz João, que considera ser um recurso essencial da França, e os ingleses, esse povo que está longe de ser a Coreia do Norte, em termos políticos e em termos de mercado, a Inglaterra, curiosamente, tem muito mais amplas classificações como áreas urbanas conservadas, tem neste momento mais de 10 mil, e, portanto, há algo que justifica este grande interesse. Estes modelos resultaram na discussão em Portugal nos anos 80 dos céus GTLs, portanto, a geração do pós-25 de Abril, que andou pelos gatos, depois acabou muitos de nós a trabalhar nos gabinetes técnicos locais, espalhou-se por todo o país. Isto é um mapa também desenhado pela Ana Pinho, quando fizemos a tese, e a partir daí houve outros momentos em que nós tivemos de discutir estas questões. Para mim, por exemplo, parece-me particularmente notável o projeto de plano de Álvaro Siza para o Chiado. Enfim, todos conhecem Lisboa, sabem a importância que este projeto teve, e neste projeto de Siza provou algo que é possível ser contemporâneo, inovar e, ao mesmo tempo, manter os valores essenciais. Lembro-me muito bem desta discussão. Escrevi na altura um artigo que me deu muitos amargos de boca, chamava-se O Medo do Arquiteto. E porquê é que se chamava do Medo do Arquiteto? Porque pela primeira vez, quando estávamos a discutir o Chiado, a própria Ordem dos Arquitetos, houve alguns arquitetos muito famosos em Lisboa, um deles porque fez as Amoreiras, todos sabem, que ofereciam os projetos para aqui, para o Chiado, e pela primeira vez se sentiu na população uma espécie de medo do arquiteto que está por trás de muitas das questões que ainda hoje estamos a discutir. E curiosamente, quando apareceu o plano do Siza, ficamos todos boquiabertos, estávamos todos à espera que viesse uma coisa. Siza, entre aspas, não sei muito bem o que é que quer dizer isto, porque Siza é absolutamente inesperado. Mas tínhamos na nossa própria cabeça uma espécie de expectativa, e depois ele apresenta-nos um trabalho absolutamente notável. E uma vez, numa conversa, ele disse, já não me lembro em que contexto, que dá imenso trabalho parecer que não fizemos nada, ou que fizemos muito pouco. Enfim. No início deste milénio, os arquitetos voltaram a reunir-se, e os arquitetos que há 70 anos disseram que se lixa a cidade antiga, viva uma cidade moderna, dizem exatamente o oposto. A Carta de Atenas do Urbanismo de 2003 diz: a cidade do amanhã na Europa já existe hoje, é a sua requalificação que nos dará a cidade do futuro. Bem, nesta evolução super rápida, nós tivemos um problema que se mantém. As bases das intervenções em património urbano e em património cultural edificado partiam da ideia de uma arquitetura da cidade, e para mim, talvez o plano que marca todo este período mais interessante é o plano de Santiago-Compostela, cuja base de trabalho é o desenho que vocês veem. Portanto, o assumir que a arquitetura de uma cidade com valor cultural
tem o sistema de espaços públicos, que Nuno Portas sempre fala, mas também tem esta dimensão essencial da arquitetura, do edificado, deste palimpsesto de tempos, que é a base de qualquer intervenção que se possa fazer numa cidade com este valor. Galego, quando teve que fazer o novo Museu de Arte Moderna, não pôde mandar abaixo 7 ou 8 ou 9, 10 parcelas, teve que encolher-se e conseguir meter o programa naquele pedacinho ali ao lado da Catedral, como todos sabem. E, portanto, isto não acontece muitas vezes em Portugal. Guimarães é um exemplo deste tipo de atitudes e, de alguma maneira, quando eu estive no LUNEC, saí do LUNEC com este livro, coordenado pelo meu diretor, Vasconcelos de Paiva, e com a participação da Sra. Secretária de Estado agora, enfim, Ana Pio. E aqui, de alguma maneira, tentamos fazer, com 30 e tal colegas do LUNEC e outras pessoas do exterior, uma espécie de guião, digamos assim, para aquilo que era a perspectiva neste tempo. É evidente que agora temos que evoluir, muita coisa aconteceu, e eu não invejo nada o meu amigo Raimundo Mendes da Silva, porque é muito difícil a tarefa que tem. Chegados aqui, na perspectiva do património cultural, quais são então os novos imperativos que me parece estarem a ser desenhados? E eu não vou poder falar sobre todos. A primeira coisa é que os portugueses parecem interessar-se pelo sexo, mas não fazem bebés, porque a expectativa de filhos por mulher é de 1,3 e 1,2 filhos por mulher. E, portanto, temos um problema brutal de involução demográfica. Estamos a assistir a um avassalador consumismo cultural. A cultura tornou-se um consumo. E o consumo tornou-se uma cultura. As palavras não são minhas, são do Ventura Santos, enfim, já falei sobre isso. Estamos a assistir outra vez ao recrudescer de processos de segregação. Quem é pobre é expulso do centro da cidade, quem é rico entra no centro da cidade. Precisamos reinventar novos patrimónios. Os arquitetos falam imenso e muito bem no património do século XX. Temos que pensar. Mas temos outros, o militar, o industrial, o hospitalar, enfim, que vai surgindo. Já não estamos contentes sequer com o edifício ou com a cidade e falamos cada vez em sistemas mais complexos, em nebulosas. Os itinerários culturais. Os espanhóis preparam-se para candidatar à lista do património mundial a Rota de las Indias. Não é? E com isto... E, portanto, já falamos várias vezes, por exemplo, sobre o sistema de fortificações e cidades fortificadas da fronteira mais longa da Europa, entre Portugal e Espanha. Portanto, cada vez aumentamos mais a coisa. Começamos a discutir a paisagem urbana histórica. Lisboa, por sugestão do ICOM, já agora, que ainda bem que foi acolhida, vai fazer uma candidatura a património mundial nesta nova visão e parece-nos correta, porque Lisboa não merece que seja inscrita na lista do património mundial apenas a Baixa Pombalina. Lisboa merece muito mais do que isso e, portanto, tem que ser uma perspectiva mais alargada. Estamos a discutir inclusividade e habilitação do espaço público, também nos sítios históricos. Na Europa, toda a Europa está preocupada com estas questões. Dentro da arquitetura, temos de discutir mais a questão do metaprojeto e do projeto do programa. Ou seja, muitas vezes nós fazemos maus projetos em património cultural porque nos foi proposto um programa que é inaceitável. Porque temos que cumprir programas de pousadas que foram feitos para edifícios novos que não cabem em edifícios históricos. Isto tem que ser... Portanto, há um trabalho que se exige dos arquitetos, que é não só o de projetar e desenhar, mas programar e planificar o que é a compatibilidade dos usos possíveis e os valores culturais das existências. Felizmente, começa a surgir uma tendência em arquitetura de muitos jovens arquitetos e outros menos jovens de assumirem uma arte da imperfeição, ou seja, de que o belo já não é só o que está tudo pintado de novo e sem o menor dos defeitos, mas que esta brutalidade da imperfeição pode ter consequências artísticas e há alguns projetos. Eu gostaria de mostrar isto, não sei se tenho tempo. Está a mudar-se a teoria de valores e está a surgir um novo ênfase nas questões da construção. Surge também a percepção que não há arqueologia só horizontal, mas que há arqueologia acima do solo e surge cada vez mais este namoro antigo, que depois se separou entre arqueologia e arquitetura. Uma arqueologia da arquitetura. Quando trabalhamos em património cultural, há uma nova profissão, os velhos operários de tantos falámos desapareceram, ou há muito poucos, ou quem os tem chama os seus, até temos grandes arquitetos que têm os seus operários, já não servem aos outros, mas na verdade nós não podemos sobreviver agora sem os conservadores restauradores. Portanto, é uma nova disciplina que surgiu, estamos a formá-los, temos que os incluir. E diria por fim aquilo que Cisa sempre diz, que venham um desejo de inteligência. Eu diria que o maior imperativo de todos, já agora, é reabilitar a reabilitação. Agora vou tentar mostrar porquê. Enfim, tenho pouco tempo. Chouet, convidada a mulher a quem demos o primeiro doutoramento honoris causa da minha faculdade, que tive a honra de estar na proposta deste doutoramento, disse-me que estamos a viver um momento histérico.
perante um mundo técnico, tecnicizado e monossémico, de ausência de conteúdos, muitas vezes transformamos o património num compensador desses conteúdos. Ao mesmo tempo que vivemos um consumismo cultural. Por exemplo, faz-me imensa espécie que se tenha que inventar cidades pseudamente medievais de chocolate junto à verdadeira coisa. E depois, na verdadeira coisa, fazemos feiras medievais. Fui fazer um levantamento de feiras medievais e depois desisti. Processos de privatização do que é de todos estão a explodir. Os privados vão poder gerir património abandonado, vender um monumento poderá ser mais fácil, Alcobaça vai ter um hotel de charme. Boaventura Sousa Santos disse: a crítica do Estado, em vez de estar a ser utilizada para criar espaços de genuína autonomia da economia na sociedade civil, espaços que implicam riscos como condição de oportunidade, foi utilizada para criar oportunidades sem risco, mediante o recurso a um Estado prostituto seguro, que, não tendo nenhuma utilidade geral, pode sempre ser utilizado para servir interesses particulares, cuja satisfação gera sempre pagamento. E, portanto, de alguma maneira, a cultura e o património cultural está a ser entregue a este pendor estratégico da nossa economia. E vemos um ministro dizer: não podemos desbaratar o nosso património histórico-cultural. E quem o diz não é o ministro da Cultura, é o senhor ministro da Economia, que quer, evidentemente, entregar este património a algo que já sabemos que levanta muitos problemas. Nem todo o património deve ser pousadas ou deve ser hotéis e, portanto, com todos os problemas que se levantam. Em Lisboa, estamos a ver uma explosão brutal do número de ocupações com hotéis no próprio centro histórico. No Porto, nós, ICOMOS, eu sou membro do ICOMOS, sou arquiteto e, portanto, também sou membro de uma instituição que reúne arquitetos e outras disciplinas na defesa do património, questionamos, por exemplo, este modelo. Dentro de uma área inscrita na lista do património mundial, faz-se uma super operação que implica a demolição de edifícios pré-existentes, que, por definição, não podem ser, obviamente, demolidos. Para já não falar da arqueologia, enfim, aqui presente, esta imagem foi a Maria Ramalho que aqui está, que me cedeu, e quem agradeço. Para quê? Para numa zona muito bem servida de metros, de comboios, não sei o quê, rapar todos estes conteúdos para depois fazer, isto é publicidade desta operação, mostrando como é interessante ter um Audi A8 ou A6 e como pode ser sofisticado viver no centro histórico. E o triste disto tudo é pensar que onde é que está este Audi estiveram pessoas a viver e que isto está a ser feito com o vosso dinheiro. E, portanto, é evidente que temos que questionar estas questões. Não tenho tempo para explicar o que é que hoje defendemos. Diria, leiam com atenção a Declaração de La Valetta de 2011, onde, mais uma vez, se procurou reestruturar o que pensamos sobre isto, e esta declaração é muito enfática ao apontar a algumas questões. Primeiro, em património urbano não é legítimo proceder a operações alargadas de reordenamento cadastral, porque isso altera a arquitetura da cidade, que é um dos valores essenciais. E, portanto, as questões, a adequação dos programas é absolutamente fundamental. O trabalhar com o reconhecimento das qualidades existentes e colocá-las em projeto é evidente outra das dimensões. Como não tenho tempo a falar disto tudo, escolhi duas ou três coisas para vos falar. Uma das revoluções que está a acontecer, na minha perspectiva, é exatamente nas engenharias. E é nas questões, eu diria de uma maneira muito simples, que no século XX, nas culturas patrimoniais, nós discutimos muito a utilitas e a venustas, ou seja, a beleza e as funcionalidades, e nós concentramos muito pouco nas questões da construção. Enfim, todos conhecem estes modelos, são modelos de super arquitetos, Pritzker ou não, que me levantam uma questão muito complicada, quer dizer, quem intervém na cidade e de acordo com condições adequadas de intervir para o património cultural, não me interessa se é Pritzker ou não. Qualquer arquiteto deve cumprir as regras gerais e não deve haver excepcionalidade porque é um super arquiteto ou não é um super arquiteto. As questões devem ser de uma cultura e não da excepcionalidade do seu autor. Muitas vezes a cultura portuguesa, por exemplo, lembro-me há uns anos uma capa do Expresso que diz como uma recuperação exemplar, este lugar, onde é que aliás viveu um primeiro-ministro português, como todos sabem, que está longe de ser uma recuperação exemplar à luz dos nossos olhos. Quando trabalhei no UNEC, o primeiro documento que fizemos foi um livro sobre o Bairro Alto, aconselhando a sua reabilitação, e fizemos o levantamento deste palácio. Este palácio era inteiramente reabilitável há 20 anos atrás. Este palácio, neste momento, está neste estado, ou já não está, porque estão a ver, enfim, uma reconstrução, e vai ser reconstruído tal qual era. Portanto, vamos ter turistas a usar este palácio
maravilhoso, que é completamente falso, completamente cenográfico hoje, e não se percebendo sequer o que é original ou o que é projeto. E, evidentemente, isto não pode ser. Estamos sempre a falar na reabilitação da Baixa Pombalina e, quando vamos tirar fotografias da Baixa Pombalina, deparamos constantemente com este esvaziar dos interiores da arquitetura e dos valores construtivos e, enfim, espaciais que aqui estão. E, muitas vezes, convido os meus alunos a procurarem bons exemplos de reabilitação. Por exemplo, um aluno trouxe-me este excelente exemplo de reabilitação, que é uma obra-prima da arquitetura, que todos conhecem, em que os autores cortaram um edifício histórico, levantaram-no 15 metros no ar e fizeram uma obra-prima da arquitetura, mas que está longe de ser uma obra-prima da reabilitação. Portanto, há imensa confusão o que é, como dizia muito bem o Raimundo Mendes da Silva, o que é uma operação de reutilizar o existente e com ele construir um novo projeto, ou o que é uma afirmação de poder de uma economia que provavelmente já não temos. Sei, Fernando, que adoras este projeto. Eu acho muito estimulante, mas acho que, sob o ponto de vista da reabilitação, a reabilitação não é isto. E este tipo de operações que fizemos, sob o ponto de vista económico, eu diria que são completamente imorais. Já não temos uma economia para fazer isto. Mas o problema é que esta lógica se estendeu também ao património cultural. Portanto, no século XX, muitas vezes usamos sistemas de reforço estrutural e sistemas de concepção estrutural que desvalorizavam o quê? Desvalorizavam o valor constitutivo e construtivo da arquitetura. A arquitetura é espaço, é evidentemente forma, mas a construção pertence a esta cultura. E, portanto, hoje não pensamos assim e pensamos que, por exemplo, nesta obra-prima da arquitetura, do Brunelleschi, o valor aqui não é só, nem pode ser só o que vemos, mas a maneira como o Brunelleschi construiu e conseguiu propor soluções para um problema que estava por resolver, que é esta fantástica cúpula, por si só é também um valor cultural que devemos defender. E, portanto, o que nós estamos a assistir nos últimos anos é uma revolução nas engenharias, em que, em vez de termos engenheiros que nos diziam assim, Sr. Arquiteto, faça lá o que quiser que a gente resolve tudo, e resolve tudo como? Era com betão e mais betão, enfim, com coeficientes de QH, como costumam dizer, absolutamente exagerados. Portanto, agora começamos a ter os coeficientes de QH eram os capas que existiam, que o Raimundo pode explicar melhor do que eu. O que hoje estamos a defender e o que a engenharia hoje está a fazer é que começa a fazer o fato à medida dos corpos, como os arquitetos sempre disseram que faziam o projeto. E, portanto, estamos a começar a encontrar dentro da engenharia, temos alguns engenheiros como o Paulo Lourenço e outros absolutamente notáveis, que agora estudam os edifícios e as construções pré-existentes, detectam onde é que tem que haver intervenções absolutamente pontuais, mas o objetivo geral da filosofia destas intervenções é que o próprio sistema construtivo e a própria matéria, a materialidade, possa ser mantida para o futuro com intervenções mais, levando-nos a este conceito, que é o princípio de intervenção mínima, que podia ser, se puderes fazer menos, não faças demais. O que foi um pouco o oposto do que fizemos no século XX. E já agora isto não é, o menos é more, less is more, não é do MIS, é de Santo Agostinho. O MIS apropriou Santo Agostinho. E, portanto, estão a surgir, na minha opinião, uma capacitação, um enorme número de jovens engenheiros, já não só os históricos, como o pai do João Apton, enfim, meu colega de UNEC durante tanto tempo, mas agora surge todo um grupo de grandes engenheiros no Norte, no Centro e no Sul, que atua sobre isto em novas parcerias que permitem reutilizar o mais possível edificado. Por essa razão também fundamos a Sociedade Portuguesa de História da Construção para valorizar este triângulo sobre o qual havia problemas. Fizemos um encontro no Porto, etc. Outro imperativo hoje é a autenticidade da documentação. E a tecnologia tem evoluído. O meu grupo de investigação na Faculdade de Arquitetura tem usado a fotogrametria digital e os lasers para, por exemplo, em vez de um desenho tradicional, regressarmos com o carvão, com a textura, à possibilidade de intervir. Quando um projetista tem pela frente esta possibilidade de documentação e levantamentos, é evidente que pensa de outra maneira quando desenvolve o projeto. São exemplos deste trabalho. Isto é um projeto que eu fiz agora com o Pedro Pacheco, para Valflores. O que é que a tecnologia hoje nos permite? E isto também permite outra coisa, é que cada vez temos menos tempo em obra, portanto, quanto melhor documentarmos este processo, mais tempo temos em ateliê para poder trabalhar. Já quase a terminar, já estou muito longo, temos que, evidentemente, também que introduzir nos velhos centros históricos, que a Távora, como te lembras muito bem,
numa entrevista à RTP, disse, de uma maneira muito irónica, os centros históricos têm 2 graves problemas. O primeiro é serem centros, o segundo é históricos. E ele tinha absoluta razão, mas temos que introduzir nestes velhos centros históricos, temos que introduzir as capacidades e o nosso conhecimento. Por exemplo, Santiago de Compostela, neste momento, está a apostar imenso em parcerias com a investigação das universidades. Para quê? Para como é que conseguimos preservar as materialidades e as arquiteturas e, ao mesmo tempo, melhorar os desempenhos, por exemplo, sob o ponto de vista energético, sob o ponto de vista acústico, sob o ponto de vista, digamos, da melhoria do desempenho da construção, e isto, evidentemente, deve poder transladar-se para as práticas correntes. 2 ou 3 exemplos, também, sobre a questão da arte da imperfeição. Na arte japonesa, o wabi-sabi, quando um objeto da família se parte, quando ele é recomposto, ele ganha um novo valor. Na sociedade ocidental, quase que parece o inverso. Quando perdemos o objeto, parece que ele perde valor, deixa de ter sequer a possibilidade de ser vendido em leilão. E, portanto, de alguma maneira, a arquitetura, nos últimos tempos, tem-nos mostrado que é possível, por um lado, conservar estritamente, restaurar estritamente e depois fazer intervenções contemporâneas. Há vários exemplos. Enfim, vocês conhecem com certeza a Maison de l'Architecture em Paris, o Matadero em Madrid, enfim, o MUD em Lisboa, o Palais Tokyo, enfim, que nos mostra que é possível trabalhar com menos. A arqueologia da arquitetura, que eu acho que hoje é imprescindível. Nós não temos arqueologia só debaixo do solo, nós temos arqueologia acima do solo. Os edifícios... Portugal raramente teve dinheiro para fazer centros culturais de Belém de uma vez. Portanto, a maior parte dos nossos edifícios são uma composição no tempo, aquilo que podíamos chamar palimpsestos, com tempos diversos, com lógicas diversas. E, portanto, quando trabalhamos em património, como, por exemplo, o Convento de Cristo em Tomar, nós estamos constantemente a ver esta sobreposição de tempos. E eu diria, isto não se resolve pela simples conservação ou restauro estrito. Isto implica a capacidade de compor e trabalhar com o tempo, e isto obriga ao arquiteto, enquanto agente, eu diria, fundamental, para trabalhar com o espaço, com a matéria e com o tempo, enquanto projeto. Diria, alguém escreveu, não sei quem foi, gostaria de saber se alguém souber, digam-me, ouvi um poeta uma vez dizer que a grande tarefa da poesia hoje é escrever novas poesias que nos soam de forma estranhamente familiar. Indo à essência das coisas, eu diria que é este grande trabalho que nós temos pela frente na reabilitação. Reconciliar de uma forma mais natural contemporaneidade e salvaguarda, sem excessiva contraposição. Já não precisamos, como dizia a Carta de Veneza, mostra que és antigo, mostra que és novo, em clara contradição. Hoje procuramos uma espécie de nova harmonia. E na própria arquitetura portuguesa e nos projetistas encontramos esta harmonia. Por exemplo, eu encontro nos trabalhos de Távora, encontro nestas peças que são trazidas do tempo, introduzidas outra vez no futuro, com um simples empalme, sem substituição, encontro em projetos como este em Guimarães, que todos conhecem. Enfim, está aqui esclarecido, encontro na sua própria casa da Covilhã, que já agora devia ser, e há uma proposta nesse sentido, Monumento Nacional. Portanto, um grupo de pessoas está a propô-la, família, e vamos apoiar isto. Mas encontro também essa naturalidade numa série de intervenções contemporâneas de colegas, por exemplo, José Adrião, mas podia ser João Upton, ou podia ser o Nuno, enfim. A nova geração consegue trabalhar com uma nova naturalidade nestas relações entre tempo, espaço e matéria. Que reabilitação deveríamos ter? Enfim, a atual Secretária de Estado. Nós poucas vezes tivemos arquitetos como ministros. De repente temos a Ana Pinho como Secretária de Estado, temos a Alexandra Gesta, que todos conhecem de Guimarães, como Presidente do IRU, temos o Raimundo, que além de ser engenheiro, na verdade é também um professor, e sempre foi, de uma escola de arquitetura de referência, Coimbra. Eu penso que estamos perante uma oportunidade notável. E o Conselho da Europa, há uns anos atrás, disse que quando pensamos em reabilitação urbana ou edificada, há 3 questões que são vitais. E quais são? O princípio da justiça social. A reabilitação não deve gerar oportunidades só para os mesmos. O princípio democrático, de envolver todos nestes processos. E, evidentemente, um princípio ambiental, porque os grandes desafios também são ambiental. Então, que reabilitação deveríamos ter, se me perguntam? Deveríamos ter uma política cultural que não considere o património cultural apenas como um recurso económico. Se considerarmos a nossa cultura apenas como um recurso, não sei se vale a pena tanto combate e tanto empenho. A cultura é mais do que isso. Tem a ver com a nossa identidade, o que somos, para onde é que vamos. Temos que ter políticas anti-segregação, porque ela está a explodir.
Temos que ter uma política de arquitetura que incrementa a qualidade quando se projeta no construído e no construído com valor cultural, e temos que ter uma normativa que passe a exceção para uma regra. Portugal demorou quase um século a fazer das melhores legislações do mundo para fazer edifícios novos, no exato momento em que fazemos muito poucos edifícios novos e fazemos cada vez mais reabilitação. Enfim, não vou falar sobre isto porque o Raimundo já o disse. As orientações políticas parecem, na minha opinião, irem claramente no bom sentido. Enfim, e eu não gostaria nada de estar, mas ainda bem que está o Raimundo Mendes da Silva à frente deste processo. E termino com uma frase do Lefebvre, o Direito à Cidade, mas também de Isabel Guerra, uma socióloga que se reflete muito sobre isso, que diz: se a reabilitação obriga à integração das ações físicas com políticas sociais e económicas, ligada a processos de regeneração e revitalização urbana, como diz o Conselho da Europa, neste processo de restituição na sociedade à estima pública, que dizia a nossa amiga Maria da Luz Valente Pereira no NEC há muito tempo atrás, quando eu entrei para o NEC, perguntávamos à Luz o que é que ela entendia por reabilitação. E a Luz dizia: reabilitar é restituir a cidade à estima pública. E para mim é a melhor definição até hoje que vi sobre reabilitação urbana. Então, concluindo, devemos privilegiar processos de heterogeneidade, de miscigenação, que evitem a exclusão socio-urbanística, garantindo que o direito à cidade é o direito à diferença. Desculpem ter demorado tanto tempo, desculpem também alguma, como é que é dizer, não sei explicar.